Ferramentas de arquivos. Atualmente, devido ao seu kernel robusto, bem como a disseminação do Linux, que hoje vem ficando muito mais popular, o reconhecimento e a instalação e a utilização do hardware no Linux, ele se tornou muito mais fácil, muito mais transparente, inclusive para pessoas que não têm muito conhecimento sobre o sistema, sobre linha de comando, o que fez com que o Linux hoje se tornasse um sistema muito popular. Um exemplo da distribuição Ubuntu, ela hoje possibilita muitos aplicativos e muitos sistemas que sejam inclusive sejam feitos aí com uma instalação muito rápida e muito fácil. O Ubuntu é um desses exemplos hoje relacionados a essas distribuições mais populares. E hoje acontece muitas vezes de terem sistemas plug and play em algumas dessas distribuições. Mesmo assim, o Linux ele acaba dispondo de ferramentas que auxiliam no trabalho de lidar com o hardware. Um dos primeiros comandos em lidar com hardware é o comando lspci. O lspci ele poderá ser útil para identificar o fabricante e o modelo dos dispositivos PCI. Seu uso ele é simples, basta somente usar o comando lscpi e você vai ter uma série de informações aí sobre os módulos do kernel. Os módulos do kernel são pedaços de software que podem ser incorporados ao sistema operacional, excepcionalmente no espaço do kernel. É uma abstração, na realidade, o que a gente chama de espaço do kernel, mas é uma parte do programa do sistema operacional, o qual usuários, programas não têm acesso direto. Para dizer, é uma parte do programa do sistema operacional, o qual o usuário e programas não têm acesso direto. Nós podemos ver aqui na imagem que nós temos aí a placa, né, onde nós temos a CPU, a memória, os dispositivos, o kernel, que é esse espaço onde não se tem aí, o usuário não tem contato com esse espaço, e as aplicações, onde pode acontecer as configurações e onde o usuário pode agir diretamente. E os módulos estão ligados diretamente ao kernel, que está ligado ao hardware, que está ligado ao software. Bom, no que diz respeito aos módulos, eles devem ser compilados, deve haver uma forma de compilação aí em relação a eles. Essa compilação do kernel faz com que esses pedaços de software eles possam ser compilados diretamente no kernel ou possam ser compilados como módulos que podem ser carregados sob demandas. Então, muitas vezes, uma nova placa, um novo sistema, ele exige aí que seja instalado um novo módulo, que seja compatível com aquela versão do Linux, e esse módulo ele deve ser compilado novamente. Cada versão que é trocada do Linux, todos os módulos precisam ser compilados de acordo com aquela nova versão. Então, é só ter em mente que um módulo para aquele kernel específico, qualquer alteração na versão do kernel faz com que todos os módulos tenham que ser compilados novamente. Esses pedaços de software, eles podem ser compilados diretamente do kernel ou podem ser compilados como módulos que podem ser carregados sob demanda, ou seja, à medida que haja necessidade de qualquer alteração em relação ao kernel ou qualquer instalação em relação a qualquer aplicativo que o usuário tenha necessidade e que não haja nada dentro daquele kernel que possa ali atender a necessidade daquele aplicativo, daquele dispositivo. Então é necessário que seja acrescentado esse módulo e que seja compilado de acordo com aquela versão
naquele momento. Então, tenha em mente que o módulo do kernel precisa ser compilado para um kernel específico e qualquer alteração e versão do kernel precisam ser compilados também como módulos. Então, como eu disse, qualquer alteração do kernel precisa ser compilado os módulos para aquela versão. Se instalar um kernel novo, também instalam módulos apropriados para aquela versão. Isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes o sistema ele deixa de funcionar justamente por conta dessa falta de compilação em relação a módulos novos ou em relação à troca de versão do kernel. O módulo do kernel precisa ser compilado para aquela versão específica. Função dos módulos do kernel. Geralmente os módulos habilitam alguma funcionalidade, como por exemplo um drive de algum hardware, como uma placa SCSI, por exemplo uma placa de vídeo, um sistema NTFS no Windows, por exemplo, que você vem instalar, um módulo, por exemplo, de um gerenciamento de uma máquina virtual, um KVM, ou então um módulo de criptografia para discos, que muitas vezes pode ser feito por uma questão de segurança. Todos esses são módulos, né? Por exemplo, do IPTables também é um novo módulo e todos eles precisam ser compilados de acordo com a nova versão. Então, geralmente esses módulos eles ficam no diretório /lib/módulos/versão do kernel. À medida que você dá esse comando, você pode perceber ali todos os módulos específicos que estão acrescentados naquele kernel. O comando lsmode ele pode ser usado para listar os módulos que estão carregados na memória. No caso, o comando lsmode ele traz informações específicas de cada um dos módulos. O comando modinfo ele traz informações sobre o módulo. O comando modinfo ele pode ser usado para informações específicas de um módulo específico. O comando modinfo ele traz informações como dependências, como o autor daquele módulo específico, a licença, a versão e os arquivos específicos que eles estão instalados. Então são informações específicas do módulo que foi instalado no sistema. O comando nsmode ele serve para carregar o módulo no sistema. Então, com o comando nsmode mais o nome do arquivo, você consegue instalar o módulo no sistema, caso ele não esteja ali naquela lista que você listou. Só que um dos problemas do nsmode é que ele não traz as dependências, porque muitas vezes quando você vai instalar um módulo novo, é preciso que sejam instaladas aí dependências também para que aquele módulo possa funcionar corretamente dentro daquele sistema. Então ele hoje não vem sendo tão utilizado. Este comando nsmode ele acaba sendo necessário para a prova, então é preciso que você saiba e tenha conhecimento dele, e saiba que ele não resolve todas as dependências do sistema. E só para a gente completar aqui, o que são dependências? Dependências, na realidade, são softwares que podem ou não ser necessários para que aquele módulo seja carregado. Então, muitas vezes as dependências elas vêm junto com esse módulo para poder complementar alguma questão. Muitas vezes essas dependências podem ser obrigatórias a instalação delas, ou algumas vezes elas podem ser facultativas, ou seja, você pode decidir ou não se instala essas dependências ou não. Vamos aqui a alguns exemplos de dependência. Vamos supor que você quer carregar um módulo de IP NetFilter para habilitar o firewall IPTables.
Você somente pode ter isso habilitado se você tem a funcionalidade de IP já instalada no seu kernel ou carregado no seu kernel através do módulo, se você usa o INS Mode. Então, a diferença entre o INS Mode e o Mode Probe, que na realidade hoje é o sistema que é utilizado para poder instalar os módulos com todas as dependências, porque na realidade o Mode Probe ele traz essas dependências. Então o NS Mode ele serve somente para a prova e no dia a dia, na prática, vocês utilizam aí o Mode Probe que carrega todas as dependências. O comando rmmode ele vai fazer a desinstalação do módulo. Então rmmode mais o nome do módulo que vocês vão encontrar lá no arquivo específico lá da listagem dos módulos, você faz a desinstalação do sistema. No caso do módulo de boot, cada distribuição Linux pode ser implementada em sua forma de carregar os módulos de boot. Por exemplo, nós temos Debian, temos o Ubuntu, temos o SUSE, temos o Linux Mint, temos o Red Hat e temos o CentOS. No Ubuntu e no Debian, geralmente você pode colocar o comando /etc/módulos e você vai encontrar todos os módulos lá. No Red Hat, CentOS, Fedora, geralmente você pode criar um script com qualquer nome terminando em módulos no diretório /etc, /sysconfig, /módulos ou então /etc, /sysconfig, /módulos e o nome do módulo, o nome ponto módulo. O comando que você utiliza é o cd/etc, entra também no /sys.c, vai até o etc e cria um script com o nome do módulo e salva esse script. Isso vai gerar a utilização desse módulo. Bom, para terminar essa aula, nós vamos aqui falar sobre o USB. O USB ele tem aí um arquivo específico aí dentro para que você possa reconhecê-lo, reconhecer aí os dispositivos que estão incluídos aí, que estão conectados a essa máquina. Então, o USB, do inglês Universal Serial Bus, é uma tecnologia que se tornou mais fácil a tarefa de conectar aparelhos e dispositivos periféricos ao computador, como teclados, mouse, modems, câmeras digitais, sem a necessidade de desligar a máquina. O Linux ele já possibilita isso, e com um formato diferenciado que dispensa o uso de um tipo de conector específico para cada dispositivo. A localização mais comum do USB no Linux é o /dev/sda ou então o /dev/sdb. Na realidade, pode ser um desses arquivos. Ali vai estar o arquivo específico que determina a conexão daquele USB no sistema. Bom, ficamos por aqui e até a próxima aula.